Nós vamos ouvir agora a palavra do nosso Deus pregada. Gostaria de convidar a igreja a abrir suas Bíblias. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Vamos ler do versículo 27 ao 30. Marcos 8, versículo 27 ao 30. Hoje nós chegamos ao que muitos comentaristas dizem ser o ápice dessa primeira metade do Evangelho de Marcos, onde Pedro confessa quem é Jesus Cristo. Nós temos aqui uma mudança, então, no tema deste livro, a partir dessa confissão, a confissão de Pedro, percebemos que Jesus começa a falar agora o custo, o preço do discipulado, do que é seguir a Cristo, do que é ser um discípulo, qual o preço, qual o custo que isso tem, enquanto Cristo caminha em direção a Jerusalém, para a cruz, aonde lá conquistou a nossa redenção. Então, de certo modo, poderíamos dizer que do capítulo 1 até este ponto, Marcos nos mostra Jesus provando e revelando que Ele é o Senhor. A partir daqui, então, Jesus começa a ensinar o custo e o preço que tem aqueles que querem verdadeiramente seguir a este Senhor. Vamos ler então Marcos 8, versículo 27 ao 30. A palavra de Deus nos diz assim: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Vamos orar? Feche os olhos. Senhor Deus, estamos diante de um texto, ao mesmo tempo simples aos nossos olhos, mas tremendamente profundo, com verdades tão importantes, que realmente nos alegram o coração e nos fazem confessar a nossa fé. Por isso pedimos que diante de um texto como este, o Senhor abra os nossos olhos para ver a Tua glória, a Tua majestade. Que o Senhor fale aos nossos corações, tirando de nós toda distração, todo preconceito, tudo aquilo que pode nos atrapalhar de ouvirmos a Tua palavra e entendermos aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Ilumina-nos, ó Senhor Deus, é o que nós pedimos, pelo Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Queridos, a humanidade sempre fez e sempre vai fazer perguntas. Perguntas são dúvidas presentes na história do ser humano. Dúvidas grandes e importantes, filosóficas, como da onde viemos, qual o nosso propósito, por que estamos aqui, para onde vamos. Perguntas fazem parte da vida do ser humano. Nós somos curiosos, nós queremos saber, e então nós perguntamos todo tipo de situação. E muitos passam muito tempo de suas vidas tentando responder estas perguntas. Afinal, são perguntas importantes. Não queremos que ninguém viva a sua vida neste mundo perdido, sem saber de onde veio, nem qual o propósito de estar aqui. Perguntas sempre presentes, perguntas sempre importantes. Mas dentre todas essas grandes e importantes perguntas, algumas que talvez vocês já fizeram a si mesmos, existe uma que é ainda mais importante. Existe uma pergunta que supera todas as outras. E essa pergunta é a mesma que Jesus faz. O que dizem os homens que eu sou? Em outras palavras, quem é Jesus? Você pode até ter a resposta
da pergunta sobre a origem de todas as coisas. Você pode até ter a resposta sobre a pergunta para onde nós vamos. Você pode ser uma pessoa completamente resolvida com você mesmo, a sua existência, o seu propósito, e a pergunta, para que eu estou vivo, para que eu existo, não te assombra de maneira nenhuma, porque você sabe, você está ciente, você está certo. Mas se mesmo assim você não souber responder quem é Jesus, todas as outras respostas são nulas e não te servem de nada. Quem é Jesus? Essa pergunta é mais importante. Porque a resposta certa para esta pergunta é o que vai te dar a vida eterna e a vida em abundância. Você pode, mais uma vez, ter a resposta certa para todas as outras perguntas. Mas se a sua resposta para quem é Jesus estiver errada, você perderá a sua vida. De todas as perguntas, quem é Jesus é a mais importante. Neste texto nós temos duas respostas, uma errada e uma certa. Nós temos primeiro a resposta dos homens, do versículo 27 e no versículo 28. Depois nós temos a resposta que vem de um coração de fé. Primeiro, quem é Jesus segundo os homens. Depois, quem é Jesus segundo a fé. Veja, o texto nos diz que Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. Essa Cesareia não é a Cesareia mais famosa, perto ali da região do mar Mediterrâneo. A Cesareia de Filipe, uma outra cidade também feita, dado o nome em homenagem a um dos imperadores, César. Mas era uma cidade na região do povo judeu, que também estava sob o domínio do Império Romano, e, de certo modo, no caminho de Jesus para Jerusalém. Aonde Jesus estava antes? Jesus estava antes na região de Betsaída. E antes disso, Jesus fez uma rápida viagem pelo território dos gentios, onde fez milagres e anunciou o evangelho, e as pessoas aprenderam lá quem é Jesus e declaravam: Jesus faz todas as coisas bem. Na volta, Jesus multiplica os pães pela segunda vez, alimentando os gentios. Os fariseus pedem um sinal quando Jesus retorna para a região dos gentios. Jesus recusa de fazer esse sinal e atravessa o mar em direção a Betsaída. Na travessia do mar, Jesus fala com os discípulos. E nós vimos algumas semanas atrás que neste caminho os discípulos ainda não tinham os olhos completamente abertos para Jesus. Jesus estava falando sobre o fermento dos fariseus, que é a incredulidade, o pecado dos fariseus. E os discípulos estavam preocupados com o pão, porque os irmãos se lembram, eles tinham esquecido de levar pão na viagem. Então eles, preocupados com o alimento, com o suprimento, se esqueceram completamente que o próprio Cristo já havia multiplicado o alimento 2 vezes e alimentado multidões. Ou seja, não ter comida não era problema para Jesus, mas os discípulos se esqueceram disso. E os discípulos, então, preocupados com aquilo que eles tinham esquecido, e não vendo realmente a Cristo, não entendem também o ensino que Jesus tem para eles. E então, quando Jesus chega em Betsaída, na região ali dos judeus, que é, a propósito, o lugar onde Jesus fez a primeira multiplicação dos pães e peixes, Jesus cura um homem cego, e nós vimos que ele curou esse cego em estágios, em etapas, e ele fez isso para ensinar uma lição para os discípulos. Ele ensinou de forma visível para os discípulos: olha, vocês estão como esse homem, depois que eu curei a visão dele, mas não curei completamente. Esse homem não enxerga adequadamente, não enxerga claramente, ele vê as coisas embaçadas, confunde árvores como homens. E então Jesus cura de forma completa este homem. E o que nós percebemos no texto é que quando eles, na viagem, indo em direção a Jerusalém, eles chegam ali para as aldeias de Cesareia, e no caminho, Jesus faz uma pergunta, e a gente vê que agora, finalmente, os discípulos têm os olhos abertos, eles enxergam quem é Jesus. Mas Jesus primeiro não pergunta quem os discípulos acham que ele é. Ele pergunta sobre os homens. Imaginem então uma caminhada, uma viagem a pé, naquela época comum. Jesus, seus discípulos,
indo, partindo. Todo mundo sabe que o que é melhor do que uma boa conversa para uma boa caminhada? Nada, né? Uma boa conversa e uma boa caminhada vão sempre juntos. Nessa conversa, nessa caminhada, Jesus pergunta, olha, o que as pessoas falam? Quem que as pessoas falam que eu sou? Os discípulos respondem, tem gente que fala que o Senhor é João Batista. Nós já vimos que Herodes acreditava nisso. Nós vimos que outras pessoas acreditavam nisso. Que Jesus era João Batista que ressuscitou para anunciar uma mensagem. Outros, Elias. Os irmãos se lembram que existia uma crença que um profeta como Elias viria. Uma profecia que isso aconteceria, não apenas uma crença, mas realmente foi profetizado na palavra de Deus. Mas nós vimos que essa profecia se cumpre em João Batista, que é o profeta que veio para preparar o caminho do Senhor. Mas as pessoas, o mundo, tem todos os tipos de conclusões sobre Jesus. Veja, alguns dizem, olha, é João Batista que ressuscitou. Outros dizem, é Elias, o profeta que viria para preparar o caminho do Messias. Ou seja, não é o Messias, mas é um profeta que viria para isso. E outros ainda tinham uma visão mais vaga. Um profeta do Antigo Testamento, um profeta das Escrituras. O Senhor é um profeta. O que os homens dizem que sou eu? João Batista, Elias, um profeta. Veja, os homens, o mundo, tinham visto Jesus. Ninguém falava, quando eram perguntados, quem é Jesus? Jesus? Nunca ouvi falar, não conheço. Todos conheciam. A fama de Jesus se espalhou. O mundo estava testemunhando esse homem. E o que Jesus fazia era tão grande que todos reconheciam. Não, tem algo diferente nesse homem. Veja que ninguém falava, Jesus é um charlatão. Jesus é um homem qualquer. Jesus é um professor. João Batista, figura importante. Elias, profeta importante. Ou um profeta do Antigo Testamento. As pessoas olhavam para Jesus e reconheciam. Tem algo diferente nele. O que ele fala é diferente do ensino dos outros. E ninguém pode negar que ele faz coisas que os outros não fazem. Quem é Jesus, segundo os homens? Um grande líder. Um homem poderoso, um profeta de Deus, João Batista que ressuscitou. O mundo tem várias conclusões sobre quem é Jesus. E nos dias de hoje, as coisas não são diferentes. Dificilmente você vai encontrar alguém que fala, eu não acredito que Jesus existiu. O homem Jesus. Afinal, fazer isso é contrariar as mais claras evidências de que existiu um homem chamado Jesus na região de Israel, que andou por essas terras, que foi crucificado. Pouquíssimas pessoas negam a existência de Jesus. A maioria vai além. A maioria presta atenção no que Jesus ensinou. O mundo olha para a pessoa de Jesus e o mundo até se encanta. Não, esse tal de Jesus, grande homem, grande líder, muito sábio, inteligente. Esse Jesus, excelente líder. Inclusive, vamos pegar princípios que Jesus ensinou e ensinar como princípios de liderança na sociedade atual. Outros vão além. Jesus, um homem iluminado. Um homem que foi tão iluminado que fez coisas que ninguém mais conseguia fazer. Jesus, um espírito superior. Talvez nós um dia vamos conseguir ser como ele. Jesus, o maior homem que já viveu em toda a história da humanidade. Ótimo mestre, professor,
fez sinais. Jesus, um grande santo. E nós poderíamos passar muito tempo aqui, listando as diversas versões de Jesus que o mundo tem. Naquela época diziam João Batista, um profeta, Elias. Hoje dizem um mestre, um profeta, um líder, um grande homem, alguém poderoso, um espírito iluminado, um ser superior. Quem é Jesus? Para o mundo, Jesus é apenas um grande homem. Mas, queridos, essa resposta não basta. Se para você aqui hoje, Jesus é alguma dessas coisas que nós falamos, você ainda não enxergou claramente o Cristo que a Bíblia revela. O Jesus das Escrituras não foi mostrado para você ainda. E, infelizmente, você ainda não conheceu o verdadeiro Jesus. Porque depois que os discípulos contam a fama de Jesus, Jesus pergunta, mas e vocês? Então Pedro responde, tu és o Cristo. Uma resposta tão curta, mas que carrega tão profundas verdades, e que fluem de um coração cheio de fé, completamente transformado pelo Espírito Santo, que revelou isso para ele. Se você ler esse mesmo episódio nas palavras de Mateus, você vai ver que Jesus diz para Pedro, e você é abençoado, Pedro, porque não foi corpo, nem nada deste mundo que te revelou essas coisas, mas foi o próprio Deus que te revelou. Jesus está testemunhando da fé verdadeira de Pedro. Pedro, você sabe isso, que eu sou o Cristo, porque foi revelado para você por Deus. É a fé que te mostra o Jesus verdadeiro. Mas pastor, tu és o Cristo, e daí? Qual é a diferença de dizer tu és o Cristo para João Batista, um profeta, um grande líder, um mestre, um rei? Faz toda a diferença, porque a palavra o Cristo pode ser traduzida como o ungido, e nós sabemos que está se referindo ao Messias prometido do Antigo Testamento. O Messias, o ungido, o Cristo. O Cristo é um título, Jesus Cristo, Jesus o Messias, Jesus o ungido, Jesus aquele que foi enviado para salvar pecadores. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, Pedro está dizendo assim, tu és o cumprimento das promessas de Deus que foram feitas desde o começo da história da humanidade. Quando Adão e Eva caíram em pecado, Deus Pai Todo-Poderoso falou, da tua descendência, ó mulher, virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. E depois, gerações se passaram, e o Senhor Deus Todo-Poderoso falou para Abraão, de ti farei uma grande nação, e trarei bênção para todas as nações. E a história continua, e nós vemos que esse filho prometido é Isaque. E Deus então fala, Abraão, vai e entrega seu filho para mim. Mas Jesus impede que Abraão o sacrifique, porque Jesus provê o sacrifício verdadeiro. E a história continua e nós vemos que Deus faz de Abraão uma grande nação, e Deus promete que dessa nação viria um rei, da linhagem de Davi. E esse rei, filho de Davi, reinaria eternamente. E a história continua e nós vimos que da descendência de Davi, concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido de Maria, nasce Jesus Cristo. Quando Pedro fala, tu és o Cristo, Pedro está falando, tu és o cumprimento da promessa da salvação. Tu és o Filho de Deus, Deus Filho. Tu és o Eterno, Todo-Poderoso, que se tornou homem. Tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Tu és o Salvador. Tu és o Messias esperado. Tu és aquele que veio ao mundo para resgatar o mundo do pecado. Tu és o Cristo. Não há outro, só o Senhor. Quem é Jesus? Se Jesus para você hoje aqui
não for o Cristo, você precisa dobrar o joelho e clamar desesperadamente, para que o Espírito Santo abra o seu coração e abra os seus olhos, para que você veja o Cristo. Produza fé no seu coração, para que você, com o coração cheio de fé, proclame e declare: Jesus, o Cristo. Porque quando nós declaramos Jesus é o Cristo, nós estamos dizendo: Jesus é o meu Salvador. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o Filho de Deus. O eterno Deus Filho que se tornou homem e se entregou naquela cruz. Jesus é aquele que não tem pecado nenhum, mas se tornou pecado para que através dele os meus pecados fossem perdoados. Jesus, o Cristo. Jesus não pode ser apenas um líder, apenas um mestre, apenas um profeta. Jesus não pode ser nada além de o Cristo, o Senhor, Deus Filho, Filho de Deus, encarnado, o eterno que se tornou homem. Como diz João, o verbo que se fez carne. Como diz Paulo, lá em Colossenses. Normalmente, nós não lemos vários textos nos nossos cultos. Mas se você for para o livro de Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13, você vai ver as palavras belas que Paulo escreve sobre Jesus. Jesus, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Este é Jesus. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, Pedro está dizendo, tu és aquele que nos liberta do império das trevas. Tu és a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O Senhor é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Quem é Jesus para você nesta noite? Jesus é o Salvador, o Messias, o Deus eterno que veio ao mundo. Não se contente com nenhuma versão inferior ou diferente de Jesus Cristo. Não caia na conversa dos homens. Olhe para a palavra de Deus, olhe para a cruz e veja a revelação. Deus eterno, Jesus Cristo. Queridos, Jesus é o Cristo. Jesus salva. Somente Ele salva. E somente a fé que vê Cristo e declara, Ele é o Salvador, é a fé que salva. Se Jesus aos seus olhos não é o Cristo, ore e clame, Senhor Deus, mostre-me o Cristo. Se você crê no Senhor Jesus como o Cristo, como o Messias, como o Salvador, você faz muito bem de professar e proclamar a sua fé diante de todos os homens, com coragem e ousadia, ao contrário do que o mundo diz. Veja, o que Pedro fala é contrário do que as pessoas falam. As pessoas diziam, João Batista, Elias, um profeta. Pedro fala, tu és o Cristo. A profissão do cristão verdadeiro contraria o que as pessoas falam. O mundo pode dizer, é só um mestre, é um charlatão, é alguém que foi inventado, é um ser histórico, é um homem importante. Nós falamos, é o Cristo, Filho de Deus, a imagem do Deus invisível, o eterno que se encarnou e veio e entrou no tempo, o infinito que se tornou o homem, Deus eterno, Filho de Deus, homem e Deus, Deus e homem, o Cristo. Ao contrário do que todos falam, nós declaramos e confessamos Jesus, o Cristo.
Se você crê nisso, se você confessa isso com os seus lábios, crendo com o seu coração, você pode descansar na certeza da mais plena paz e vitória, porque os reinos dos céus são os seus reinos. E o dia que esse Cristo retornar, Ele te levará para junto dele, você reinará com Ele. Você estará no novo céu e na nova terra, diante de Cristo, um lugar tão maravilhoso que a luz do sol se torna desnecessária, pois a face de Cristo brilha e ilumina todas as coisas. Um lugar tão maravilhoso que a forma mais clara que conseguimos entender é comparar ruas com ruas de ouro. Tamanha preciosidade, beleza e majestade deste lugar. E este lugar é a sua morada, é a sua casa. Se você hoje vê a Cristo, crê nele com o seu coração e confessa com os seus lábios. Por isso que todas as vezes que nós oferecemos a Santa Ceia, nós falamos, olha, se você ainda não é membro do corpo de Cristo, ou seja, se você ainda não confessou diante dos homens, diante da sociedade, diante de Deus, com os seus lábios, aquilo que o seu coração crê, que Jesus é o Cristo, nos procure, porque você fará algo maravilhoso. O momento que o cristão se põe diante de outros homens e declara, eu creio, Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. E é por Ele que eu vivo, é para Ele que eu vivo. E foi Ele quem me resgatou, e é Ele que é o Senhor da minha vida. Como Paulo diz, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele é o meu viver, o meu respirar, o meu caminhar. Ele é o meu tudo. Você crê? Se você crê, você já confessou para os homens? Como Pedro diz aqui, você está com os seus lábios, Jesus é o Cristo. Ou você acha que apenas crer no seu coração e deixar isso em secreto é o suficiente? O que você está esperando? Por que você ainda não professou com os lábios aquilo que você sente no coração? Será que você realmente crê? Será que você realmente enxerga Cristo como o único Senhor da vida? Ou Ele é ainda um grande ser, um grande homem, alguém interessante, com ensinamentos maravilhosos, alguém digno de ser seguido, entregando a Ele? Não pense que você pode declarar com os seus lábios e depois tomar de volta no dia seguinte. Que você pode viver uma vida dupla entre o reino dos céus e o mundo, entre os caminhos de Deus e o caminho desta vida. Ou você crê verdadeiramente e confessa o nome do Senhor Jesus, ou para você Ele é apenas mais um grande homem, mais um grande líder. Não basta. Jesus, o Cristo, o Salvador, o Messias. Mas para aqueles que creem nele, não apenas você pode e deve descansar na alegria da vida eterna, mas também na certeza da vida em abundância. E nos momentos de luta e dificuldade, você pode olhar e pensar, eu não preciso temer, porque o Cristo veio e me salvou. A promessa que Deus fez se cumpriu. Ele não vai me abandonar agora. Ele não vai voltar atrás na sua palavra, porque Jesus, o Cristo, veio. Lembrar e crer no Senhor Jesus é fonte de consolo no momento da dor e da tristeza. É fonte de força no momento da fraqueza. Porque você se lembra, Deus não voltou atrás na sua promessa. E Ele entregou o próprio Filho, Jesus, o Cristo, o Senhor, o Rei. Aquele que foi humilhado e depois sobremaneira exaltado. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus no seu coração? Nós vimos que perguntas fazem parte da nossa vida. E muitas vezes somos atacados por dúvidas em toda a nossa volta. Mas de todas as dúvidas que você pode ter, não fique com mais essa dúvida. Olhe para a palavra de Deus e veja claramente quem é Jesus. Jesus, o Cristo, o Senhor, o Salvador, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus eterno, Filho de Deus, Filho de Davi, Senhor de Davi. Este é nosso Senhor Jesus. Quem é Jesus? Jesus, o Cristo. Feche seus olhos.
Nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós pedimos, fale ao nosso coração e nos dê a certeza inabalável, cada vez mais, de que o Senhor Jesus é o Cristo. E como é bom, Pai querido, poder professar e confessar com os nossos lábios aquilo que sentimos e experimentamos no nosso coração. Cristo Jesus, o Salvador. Nos ajude a viver e diariamente confessar com os nossos lábios essa verdade. E anunciar para todos os cantos, para todas as pessoas, Jesus é o Cristo. Jesus é o Senhor. Jesus é o Salvador, o Messias. Nos dê coragem para declarar isso quando a situação for perigosa. Nos dê coragem para declarar isso diante da perseguição, da opressão e da pressão da sociedade. Nos dê coragem para não apenas declarar com os nossos lábios, mas vivemos vidas que condizem com aquilo que nós declaramos. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém.